O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou a realização de missas e cultos religiosos com a presença de público. Neste momento, a cada 3 vítimas do coronavírus no mundo, uma está aqui no Brasil. Você propor medidas de isolamento social é muito diferente de você tolher a liberdade religiosa. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, em meio à Páscoa, a gente viu que o ministro Cássio Nunes, do STF, deferiu uma liminar numa ADPF, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, 701, número dela, permitindo o funcionamento de igrejas e templos religiosos. A gente tem visto que em vários lugares do país, prefeitos, governadores estão editando decretos para restringir o funcionamento, né, de templos, enfim, justamente para evitar aglomeração, já que se sabe que essa é a maneira, né, de propagação do vírus. Então, em muitos municípios e estados, as atividades religiosas não estão compreendidas como atividades essenciais e estão totalmente proibidas de acontecerem. Mas essa liminar que veio na véspera da Páscoa do ministro Cássio Nunes gerou uma enorme repercussão, porque ela não foi tão específica nas cidades ou estados que estava atingindo, então ela tem um caráter muito geral e com a média móvel bastante alta nesse momento, né? Enfim, o momento mais crítico da pandemia. A gente agora vai ter templos e igrejas funcionando, já teve no domingo de Páscoa, né? Vários abertos, vários cultos e missas, e a gente pode ter ainda agora uma propagação maior do vírus por conta dessa permissão que a liminar do ministro Cássio Nunes deu para esse tipo de atividade. Pois é, Renan, acho que por meio dessa liminar, né, a gente vê mais uma vez esse embate entre diferentes poderes e entes da federação, né, que a gente vem abordando há algum tempo, desde o início da pandemia aqui no Entretanto, que parece realmente prejudicar, né, qualquer esforço de combate à pandemia, né, de tentativa de frear essa disseminação do vírus e desarticular, né, mesmo aquelas iniciativas descentralizadas de prefeitos e governadores que estão indo nessa direção. Mas vamos aos poucos aqui. Essa decisão, então, uma liminar que foi aceita pelo ministro Cássio Nunes Marques, do STF, de maneira monocrática, ou seja, só ele, né, não foi a plenário ainda. E o que eu queria entender é qual foi a justificativa que o ministro do STF deu para tomar essa decisão que basicamente afronta, né, a autoridade, de alguma maneira, de prefeitos e governadores, que são aqueles que estão, por meio de decretos diferentes no país todo, implementando as medidas sanitárias para tentar frear essa segunda fase tão dramática da pandemia. Exato, Laura. Quem faz política de saúde é o Poder Executivo, né? E no caso da pandemia, a gente tem visto a necessidade dessa atuação local, já que em cada lugar varia no tempo o nível de transmissão, né? A capacidade do sistema de saúde local de atender também os casos. Então, é uma decisão do Judiciário que vai em sentido contrário a esse trabalho que prefeitos e governadores têm tentado fazer, né, nesse processo bastante desarticulado que a gente tem visto por falta de liderança do governo federal e de coordenação em relação às situações locais. Mas, basicamente, o que ele alegou como fundamento para a decisão dessa liminar? Ele entendeu que uma proibição categórica de cultos e de missas, né, de encontros religiosos, isso não ocorre nem em estado de defesa ou estado de sítio, que são hipóteses de suspensão de direitos e garantias que nós já discutimos em episódio anterior aqui do Entretanto, né, que estão previstos na Constituição. Então, se não pode nem para esse tipo de suspensão do ordenamento jurídico, né, de garantias, né, que estão previstos constitucionalmente, como que atos
administrativos locais vão ter esse poder de suspender por completo. Né? Aí ele diz que, ao fazer isso, né, suspender as atividades religiosas, no fundo, os poderes executivos locais estão tratando o serviço religioso como algo não essencial. E aí, por via indireta, você está eliminando um aspecto que é fundamental para a religião, que ele diz que é essencial, que é a reunião entre os fiéis para celebrar ritos e crenças. Então ele entende que, por um princípio de razoabilidade e de proporcionalidade, é possível você impor algumas condições e limitações, como a exigência de uso de máscara, né? Então ele fala dos protocolos sanitários, afastamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, ambiente arejado, com janelas e portas abertas, limitar a lotação a 25% da capacidade, disponibilizar álcool gel, medir temperatura na entrada de templos, ou seja, medidas que já são feitas para outras atividades essenciais, né? E que reduzem, né, comprovadamente a possibilidade de transmissão. Mas, basicamente, ele entende nesse sentido de que é possível você restringir de maneira relativa, mas você não pode proibir de modo categórico. E o fundamento é que esses decretos, eles atentam contra a liberdade de locomoção, contra a laicidade do Estado brasileiro e o direito fundamental à liberdade religiosa, que são princípios conjuntos aí. Né? Então, ele acabou dando essa decisão de maneira liminar, que é um exame prévio aí, né, em casos de muita urgência, né, e relevância, mas isso precisa ainda ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, porque essas justificativas jurídicas, elas são bastante frágeis. Então vamos olhar um pouco mais profundamente para essas justificativas. Então o que eu estou entendendo é que o que ele alega é que, basicamente, esse tipo de decreto não teria o poder de ferir princípios maiores de liberdade religiosa, que mesmo em outras situações, né, de suspensão de atividade, como estado de sítio, estado de defesa, nunca deixou de ser permitida as atividades, né, as reuniões para cultos, missas, etc., religiosas. E tem um terceiro argumento que vai na direção de que é uma atividade essencial e, portanto, por que não está sendo considerada e tratada como as outras atividades essenciais. Enfim, eu compreendo essas justificativas, mas, por outro lado, né, nós temos uma situação de pandemia em que uma série de atividades estão sendo fechadas, né? A gente sabe que tem muita pressão de membros da igreja evangélica e outras religiões para que esses cultos continuem abertos, inclusive por razões econômicas, né? Se coleta aí o dízimo dos fiéis, quer dizer, essas atividades, elas geram uma receita, né, para as igrejas envolvidas, assim como a gente tem visto também pressão de bares, restaurantes, associações de comércio, né, para a reabertura dessas atividades, e uma série de confrontos também acontecendo nessa área. Aqui no Rio, por exemplo, teve uma manifestação dos cariocas pelo trabalho contra o decreto da prefeitura. Precisa trabalhar, precisa comer, ganhar dinheiro. A solução é a vacina e não proibir os trabalhadores de trabalhar e o comércio fechar as portas. É isso. Enfim, onde que você enquadra? Como é que você entende essa decisão? Te parece que, de fato, ela é oriunda de uma tentativa de preservar liberdade religiosa, que essa liberdade religiosa está mesmo colocada em questão? Ou te parece mais uma decisão que atende aos interesses econômicos desse setor, né? Assim como outras que a gente tem visto, que tem levado à revisão de medidas sanitárias tomadas ao redor do país? A meu ver, é uma decisão bastante equivocada, por várias razões, né? Acho que tanto de um ponto de vista técnico-jurídico, quanto de um ponto de vista de contexto também social e sanitário no Brasil hoje. Vale dizer que a gente já tinha outras, e tem outras ações, outras ADPFs, 810, 811, que estão no STF, que foram ajuizadas depois dessa, em que você tem a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República como órgãos que estão se manifestando favoráveis
né, apoiando esse tom da decisão aí, o sentido da decisão do ministro Nunes, né, dizendo que esses decretos de fato não poderiam violar a liberdade religiosa, que é um direito consagrado constitucionalmente, uma liberdade ali assegurada. Mas eu acho que tem várias falhas aí, eu vou enumerar as que eu vejo principais nessa decisão. A primeira é que foi um pedido feito pela ANAJURE, que é uma associação que a sigla significa Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Então é uma associação que tem atuado muito em casos no judiciário, sobretudo na nossa Suprema Corte, no STF, para tentar fazer ali um trabalho de defesa das posições mais conservadoras do ponto de vista moral em vários debates, né, que estão hoje na mesa ali do STF por conta da judicialização das questões políticas. E essa associação, ela mobilizou, portanto, a ADPF, que é esse instrumento, é um tipo de ação em que você busca reverter um tipo de descumprimento de preceito fundamental da nossa Constituição. Né? Então, é um remédio que a gente chama para um controle concentrado de constitucionalidade. Você leva a tese para discussão, né, no STF, por isso que ele é o STF, a própria Suprema Corte que vai julgar. Não é como uma declaração incidental de inconstitucionalidade, quando um processo está tramitando na primeira instância e aí, no caso concreto, você suscita uma questão de inconstitucionalidade. Aí não, você está levando a tese para o controle concentrado. O STF vai fazer um julgamento ali de tudo ou nada em relação àquilo. E para você mobilizar o STF, a nossa Constituição, prevendo que muita gente gostaria de provocar o STF no controle concentrado, colocou um rol de legitimados, que a gente diz que são, né, que tem legitimidade ativa para provocar a Suprema Corte e poder apresentar uma ação como essa, de controle concentrado. Em vários países, esse número é muito pequeno. A gente até tem um rol grande de legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade. Mas a Associação Nacional de Juristas Evangélicos certamente não é uma delas, né? Não é uma associação legitimada. Só para a gente dar um exemplo, quem são esses legitimados? Partidos políticos? Partidos políticos, PGR, né? Enfim, tem toda uma lista ali, entidades de classe de âmbito nacional, confederações sindicais, que são grupos de grande representação na sociedade. Né? A ANAJURE tentou se justificar como uma entidade de classe de âmbito nacional. Só que o STF já entendeu, isso num julgamento de fevereiro agora desse ano, que a ANAJURE ela não representa uma categoria profissional ou econômica homogênea. Né? Ela não tem um caráter sindical, porque no fundo ela não é uma entidade de classe, ela é uma entidade de crença. Né? Então não é que ela representa juristas, são juristas de várias profissões. Não é no nosso sistema sindical, né, a congregação de um tipo de profissão. Você tem juristas ali que podem ser advogados, juízes, promotores, professores. Né? Então não tem uma unidade, uma homogeneidade que é o requisito para uma associação de classe. E por 11 votos a 0, o STF disse isso. A ANAJURE não é legitimada a propor a DPF, na DPF 703, julgada agora em fevereiro, inclusive com voto do ministro Cássio Nunes nesse sentido. Né? E agora ele apresenta outra tese, ele tenta diferenciar a DPF 701, que é essa que está agora com a liminar que a gente está discutindo, em relação a essa anterior, que é a 703, dizendo que eram casos diferentes, mas no fundo estão tratando exatamente de medidas restritivas no contexto da pandemia por entes da federação. Né? Então é muito estranha essa mudança de posição, que mostra, primeiro, né, total insegurança jurídica e uma falta de previsibilidade do ponto de vista da atuação aí dos ministros do STF. Em segundo lugar, a DPF ela precisa indicar de modo claro quais são os atos impugnados. Né? Ou seja, o que você está discutindo aí, a constitucionalidade do quê? Né? O que desrespeita preceitos fundamentais da Constituição? E a ANAJURE fala de um decreto de João Molevade, que é uma cidade mineira, e menciona uma outra cidade, ali, uma meia dúzia de cidades só, mas, no final, o ministro concede essa liminar abrangendo o Brasil todo, para todos os entes federados, estados, municípios e Distrito Federal, né, sendo que isso não estava exatamente pedido e abrangido na ação ali. Então, extrapola também desse ponto de vista. Além disso, tem outra coisa, ainda de um ponto de vista mais formal, né, sobre essa aceitação da ação,
que é o fato de ser dado uma liminar monocrática num caso como esse, sendo que nesses casos de controle concentrado de constitucionalidade, a liminar precisa de uma maioria absoluta do Pleno do STF. Isso está numa lei de 99, né, que regula esse instrumento aí da ADPF. Então, veja, e é evidente que a lei abre uma brecha para casos de extrema urgência, perigo de lesão a direito, que pode haver uma liminar que vai ser referendada pelo plenário em seguida. Tá. Né? Mas há uma restrição muito grande. Né? Então, por que o ministro correu tanto para dar uma liminar, sendo que essas restrições elas já vêm de meses aí, né? Faz muito tempo que igrejas, templos não estão abrindo, né, em vários lugares do país. Então, eu acho que tem esses elementos mais formais que mostram que a decisão é desacertada, mas eu acho que do ponto de vista aí do mérito também, eu acho que ela é equivocada, porque, primeiro, ela contraria o próprio STF quando julgou a ADI 6341, que foi aquela ação em que o STF determinou que municípios e estados têm competência concorrente à União para poder editar normas, né, de restrição para controle da transmissão do vírus. O Bolsonaro até tentou, de alguma maneira, gerar uma desinformação em torno disso, dizendo que a União não pode fazer mais nada, que todo o poder foi dado para governadores e prefeitos, o que é uma mentira. Critique o Supremo Tribunal Federal, que me proibiu de realizar qualquer ação de combate ao Covid. O Supremo me proibiu. Critique o Supremo. Mas o STF ali disse que é uma competência concorrente no campo da saúde, inclusive para as medidas sanitárias. Isso está previsto na própria lei da pandemia, que é uma lei que a gente comentou lá nos primeiros episódios, a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. Também já prevê que estados e municípios podem adotar medidas, né, de quarentena, medidas de isolamento. Então, me parece que é uma decisão monocrática que contraria, inclusive, o entendimento do STF em relação à temática. Né, porque essa decisão do STF dá esse poder e essa competência, ou reconhece, né, que está dada pela lei, na verdade, a competência dos prefeitos e governadores. E aí eu acho que tem uma série de outros problemas de fundamentação ali, né? O ministro Cássio, ele cita uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos relativa ao estado da Califórnia, agora recente, em que se permitiu a realização de cultos religiosos com uma lotação máxima, né, dos espaços, mas numa situação que é completamente distinta, né? Os Estados Unidos está em outro momento, a vacinação está lá em outro momento, né? Você tem um monte de outras variáveis que estão postas, de outras atividades que estão abertas, debate de atividades essenciais, e ele menciona em um parágrafo uma decisão de jurisprudência estrangeira, de direito comparado, como se isso fosse um fundamento, né, completamente deslocado do ordenamento jurídico norte-americano, né, dos próprios precedentes ali. Então, é uma decisão que ela é muito frágil, de vários pontos de vista, né? Eu acho que é possível a gente pensar assim, em garantia do direito à liberdade religiosa, mas restringir os encontros momentaneamente. A gente não está dizendo que esses prefeitos e governadores podem proibir as igrejas de existir, pode fechar um templo permanentemente, né? Pode perseguir pessoas que estão propagando uma determinada fé. Né? A liberdade de crença, a liberdade de fé, elas estão asseguradas. As pessoas momentaneamente vão fazer isso nas suas casas, né, e de maneira, né, virtual, enfim, como muitas das nossas encontros e possibilidades de associação, né, inclusive liberdade de associação não religiosa também se exerce dessa maneira nesse momento. Então não é que você está colocando um ônus maior para a liberdade de associação religiosa em relação a outras liberdades de associação. Né? Não pode haver aglomeração de nenhum tipo, porque o vírus não reconhece, ele não diferencia se as pessoas estão rezando, se elas estão fazendo festa, se elas estão reunidas num comício político, né? Você ter o controle de, 3.000 pessoas no ambiente fechado, contando que de fato não vai ter contaminação ambiental, eu julgo que é quase impossível. A gente tem que imaginar que todas essas cadeiras tenham que ser desinfetadas, que o chão seja desinfetado, eu tenho que imaginar que todos os locais onde a gente pode ir com as mãos tenham que ser desinfetados. Então, é uma coisa maior do que simplesmente manter o distanciamento social. E são todos valores muito importantes, né? A liberdade de associação, a liberdade de associação política são também consagradas constitucionalmente. Então eu acho que faltou aí um olhar muito mais cuidadoso do ministro, né? Já despertou críticas de outros membros do STF, o ministro Marco Aurélio, que está para se aposentar agora,
Ele deu uma declaração ontem, no domingo, já criticando essa decisão, dizendo que ela vai contra a precedente do próprio STF, que é temerária, né, nesse momento da pandemia, da maneira como a transmissão está acontecendo. E foi anunciado hoje, segunda-feira, que na quarta o ministro Luiz Fux vai pautar esse processo de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que também trata desse tema, para poder tirar uma manifestação em plenário sobre a questão. Então, é muito provável que na quarta-feira essa liminar caia por conta da apreciação de todo o plenário do STF. Então, eu acho que ficou claro aí que houve uma tentativa do ministro Cássio Nunes de agradar certos setores, né, enfim, que ele aparenta ter uma maior proximidade, tendo sido indicado pelo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que a decisão ela é muito frágil tecnicamente, né? Ele poderia ter pelo menos aprofundado e discutido, enfrentado melhor essas discussões, né? Porque esses casos de sopesamento, de ponderação de direitos em conflito, de garantias e liberdades em conflito, no fundo, isso tem vindo já desde o início da pandemia, né? E está se resolvendo num sentido de equilibrar isso. É possível impor restrição a certos direitos de maneira justificada nesse contexto de uma grave crise sanitária. E não me parece que nem isso ele enfrenta adequadamente. Ele simplesmente se apega a um tipo ou a uma compreensão de liberdade religiosa maximalista, ou seja, as pessoas podem se encontrar, não podemos questionar isso, sendo que nesse momento nenhum tipo de encontro e de aglomeração tem sido admitida ou aconselhada. Então eu acho que a decisão ela é muito frágil e provavelmente vai ser revertida pelo STF. Pois é, Renan. Então, o que eu estou entendendo é que, por ter sido uma decisão monocrática, ou seja, de um ministro sozinho, né, e que, como você demonstrou, né, tem uma série de fragilidades e contradições e inconsistências com, inclusive, outras decisões do STF, isso deve ir a plenário e essa decisão tende a ser revertida. No entanto, também me parece que o ministro sabia disso quando tomou essa decisão, né, ou pelo menos esperava que fosse assim, mas ele já garantiu com isso, né, agradar esses setores, em particular no domingo de Páscoa, que não é uma data qualquer, né? Essa decisão ela estava vigorando, o que pode talvez ajudar a explicar o porquê dessa decisão ter sido tomada nesse momento, depois de tanto tempo em que, na verdade, esses cultos, né, e encontros religiosos estavam sendo limitados por essas restrições. E isso, enfim, é um efeito que já ocorreu. Agora, a gente viu, né, diante disso, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, dizer que não obedeceria à medida. O que isso teria de implicação, né? O que acontece se os prefeitos, se os governadores desacatam, vamos dizer, desobedecem essas medidas, essa liminar do STF, enquanto o plenário não julgar? Quais podem ser as consequências de mais esse momento, vamos dizer, de conflito entre poderes, de conflito entre os entes da federação que essa decisão acarretou? É uma situação muito delicada, Laura, porque se o prefeito descumpre uma decisão como essa, pode até ter reflexos criminais aí pelo descumprimento de uma ordem judicial, porque ela é uma ordem judicial válida, né? Estou aqui criticando os fundamentos dela, mas ela foi emitida por uma autoridade, né, jurisdicional que foi provocada e que é o relator dessa ação e que acabou deferindo essa medida liminar, né? Ainda que se discorde dos fundamentos, é uma autoridade que emitiu uma decisão válida, então ela precisa ser cumprida. E o próprio prefeito de Belo Horizonte, ele daí retrocedeu, né? Ele acabou voltando atrás, disse inicialmente que não cumpriria, depois falou, não, vou cumprir, porque a medida judicial a gente cumpre, mas vamos questionar. O Fórum Nacional de Prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, apresentou um pedido para o ministro Fux, que é o presidente atual do STF, para ele cassar essa liminar. Do ponto de vista legal, não existe nenhum tipo de hierarquia ou de ascendência
entre ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o presidente ele não é o chefe dos outros ministros. Ele tem algumas competências e prerrogativas administrativas, né, de gestão, mas não jurisdicional, ou seja, você não pode recorrer da decisão do ministro Cássio para o ministro Fux, para ele corrigir uma decisão Como do se par. ele fosse uma segunda instância ou alguma coisa superior de decisão. O que você consegue, né, em geral, é levar de uma decisão de uma instância que é monocrática para um espaço colegiado, né? Essa ação, a DPF, ela já tem que ser julgada de maneira colegiada, né? Então já tem essa previsão que eu falei das liminares serem por maioria absoluta, né? Porque tem um grande impacto. A gente está falando de controle concentrado, que afeta um grande número de atos normativos ou não normativos, né? Mas que tem um impacto muito grande. Então, um caminho possível para essa revogação, ainda que não seja tão ortodoxo, não seja tão comum, é o ministro Fux, como presidente, cassar essa liminar. Não tem tanto fundamento legal para isso, mas tem precedentes. O STF, por exemplo, aconteceu isso já quando o ministro Lewandowski deu um direito para alguns veículos e jornalistas que pediram ao STF, queriam levar uma reclamação ao STF para poder entrevistar o ex-presidente Lula, que estava preso. Então, a gente queria começar aqui falando o seguinte, presidente, sobre a prisão do senhor. O que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso? Sempre tive certeza, desde que começou, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. E aí, o então vice-presidente que estava, né, na presidência da corte, que é o próprio Fux, naquele momento, ele cassou a liminar do ministro Lewandowski. Aí o ministro Lewandowski reafirmou a posição dele, e aí o presidente Toffoli, que já tinha voltado às funções, reiterou a cassação da liminar do ministro Fux. Que foi uma batalha ali que aconteceu lá para 2018, ali, enfim. Mas com base em quê, então, Renan? Com base em quê um ministro pode cassar uma decisão de outro ministro? Ele tem que invalidar, de alguma forma, a própria competência daquele ministro para estar fazendo aquela liminar? O que... Não, a base é o regimento interno do STF, né, que prevê, excepcionalmente, nos momentos de recesso, por exemplo, da corte, que o presidente responda monocraticamente pelas questões urgentes. Você não pode deixar, né, inoperante. Mas veja, não era momento de recesso, como não é agora momento de recesso. Então, quem tem poder sobre a ação de condução do processo é o relator. Mas já teve precedente, esse é o ponto, né? Por isso que eu disse que não é o mais ortodoxo e não é aí digamos, a saída jurídica mais consistente, mas já aconteceu no passado para muito menos. Quer impedir uma entrevista de um político, né? Agora nós estamos falando aí de milhares e milhares de vidas que podem ser salvas por uma cassação dessa liminar específica. Mas, por exemplo, então o ministro Fux ele poderia cassar essa liminar do relator com base na ideia de que talvez ela nem fosse válida, porque ela foi apresentada por uma associação que não é uma associação que pode enviar ADPFs para o Supremo, ou alguma coisa do tipo... Eu diria, assim, o que eu fico imaginando é algo que a própria existência dessa relatoria fosse posta em questão, né? A própria autoridade do ministro Cássio Nunes para julgar o caso, e não com base no mérito do que ele apresentou. Eu acho que seria mais procedimental. É uma coisa não tanto de entrar no mérito para substituir a decisão, corrigir a decisão do Cássio Nunes, mas dizer, olha, é uma questão tão relevante que divide tanto, com precedentes do STF em outro sentido, que isso precisa ser analisado pelo Pleno. E vamos então levar para o Pleno, né? Então, acho que seria mais nesse sentido para evitar decisões monocráticas atropeladas ali, né? Como já aconteceu nesse caso anterior, aí, que foram esses embates de decisões monocráticas. Então, seria mais como um presidente dando uma racionalidade para essa atuação da corte, já que o regimento interno e a política interna do STF não estão dando conta, né? A gente tem visto embates de ministros em várias situações. Então, esse é um caminho possível, né? Que eu acho, pelo que está sinalizado, aí a imprensa cobriu um pouco no fim de semana, o ministro Fux parece que tem dito que não vai adotar isso, ele não quer alimentar essa lógica de embate interno do presidente revogando aí medidas de outros ministros que são os relatores da matéria. Mas aí se cria uma situação bastante complicada, né? Porque ela precisa ser referendada, essa liminar,
então, no plenário, porque a lei mesmo diz que pode ser monocrática, mas que precisa ser referendada em seguida. Só que, como você disse, o ministro Cássio Nunes já ganhou um tempo aí. Ele deu uma decisão que já está produzindo um determinado resultado, que já gera uma articulação de uma base de apoio do presidente Bolsonaro, que está engajado em indicar o sucessor da vaga do ministro Marco Aurélio, que está para se aposentar agora. Ou seja, há uma certa movimentação política por detrás disso, que me parece importante também de considerar. Né? Não acho que seja aleatório que isso tenha acontecido agora, né? Porque já tem uma sinalização clara. E o ministro Cássio Nunes, ele não precisa encaminhar já para o plenário o caso para análise do mérito, né? Ele provavelmente vai pedir ainda a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é favorável à decisão liminar que ele deu, pelo menos nos outros processos em que ela já se manifestou, nos outros 2. E aí ele consegue com isso ganhar algum tempo antes de mandar para o presidente pautar no plenário. Né? Então veja que é uma situação um tanto difícil. Agora também há outros casos, né, um deles com relatoria do ministro Gilmar Mendes, que está discutindo também essa restrição a determinadas atividades religiosas. O ministro Gilmar Mendes julgou 2 ações, as ADPFs 810 e 811, que também tratam de fechamento, né, de restrições ao funcionamento de templos e igrejas. Não acolheu os argumentos que foram trazidos pelo PSD, pelo Partido Social Democrático, na ADPF 811, alegando que o decreto não foi emitido do governo Dória no estado de São Paulo, que é o que está sendo questionado. Diz o ministro Gilmar Mendes, não foi emitido no éter, mas sim no país que, contendo 3% da população mundial, concentra 33% das mortes diárias por Covid no mundo, na data desta decisão. Ou seja, diz o ministro Gilmar Mendes que é uma tragédia, né, cujo enfrentamento requer decisiva colaboração de todos os entes e órgãos públicos. Então ele diz que tem embasamento técnico nas medidas, né, e que não houve nenhum tipo de impedimento para que os cidadãos possam responder à sua própria consciência em matéria religiosa. Né, uma restrição temporária de frequentar eventos religiosos, mas isso não é uma interdição à crença religiosa das pessoas. Então, o ministro Gilmar Mendes, né, chegou até a dizer que é negacionista entender que você restringir dessa maneira a presença física seria um tipo de violência, de atentado contra a liberdade religiosa que está na Constituição. De alguma maneira ele passou um recado para o ministro Cássio Nunes aí, né, de que é negacionista essa postura e essa decisão liminar que o ministro Cássio deu. E o ministro Gilmar Mendes põe que é preciso que o plenário analise o caso com extrema urgência. Então, na quarta-feira, o ministro Luiz Fux, que é o presidente, já anunciou que vai pautar a discussão desse caso e que provavelmente a gente vai ver aí uma discussão acalorada em relação à decisão liminar do ministro Cássio e agora ao que já o ministro Gilmar Mendes decidiu em sentido contrário. Agora nós vamos ver se o STF, né, no seu plenário, no seu conjunto de ministros, entende que é possível fazer uma restrição legítima, proporcional e justificada à liberdade religiosa, não permitindo a abertura de templos e de igrejas nesse momento da pandemia para evitar a propagação do coronavírus. No fundo, o STF vinha construído um posicionamento, né, justamente de alinhar as políticas brasileiras e as normas ao que recomenda a OMS, né, aos protocolos sanitários e tudo mais. E aí, de repente, você toma uma decisão que vai no sentido contrário, né, que fortalece a posição do Executivo Federal, que sempre foi de boicote às medidas de isolamento. Então, eu acho que ela vai cair, essa liminar. A questão é como ela vai cair, que não está claro ainda por conta dessa situação ali atípica, né, dentro do STF, e quando ela vai cair. E aí o quando ela vai cair é uma coisa extremamente crítica, porque quanto mais tempo se permite, né, a gente sabe que vai se refletir daqui a 15 dias esses encontros, né, em média. Então, a gente vai alimentar aí uma transmissão que vai continuar a sobrecarregar o sistema de saúde nesse futuro próximo, num momento em que a gente já sabe que está muito estressado o sistema, né?
E torna ainda mais difícil para os prefeitos e governadores depois fechar novamente essas atividades, porque ainda estamos diante, né, de um quadro que é de reabertura, muitas vezes precoce, né, e aí essas atividades voltam a ocorrer e fica cada vez mais difícil para os prefeitos e governadores voltar a fechá-las, né, do ponto de vista político, porque essa pressão ela não ocorre só no judiciário, ela ocorre também a nível local em relação ao executivo, né? E aí, Renan, de maneira mais geral, eu acho que é sintomático que a gente tenha mais esse componente de desarticulação das políticas nesse cenário. A gente tem visto isso também nas esferas locais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma decisão do judiciário que impediu as escolas de serem reabertas pela prefeitura, né? Aí na direção contrária, com o judiciário, na verdade, restringindo mais e impondo uma liminar, porque a pressão era para reabertura, né? E o judiciário local decidindo que não pode reabrir, né? Mas o fato é que, se a gente vai acumulando, né, todas essas decisões que estão sendo tomadas a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, né, os conflitos entre prefeitos e governadores e o presidente da República, e, né, mais o judiciário de cada lugar atuando, né, vai ficando muito claro que a gente não tem a capacidade de ter uma política articulada, coordenada, de enfrentamento a essa pandemia nesse momento tão crítico. Sem dúvida, a gente já tem visto esse bate-cabeça entre poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. A gente tem visto, né, bate-cabeça dentro de cada um desses poderes, então executivo federal, estaduais, municipais. Ou seja, não é à toa, né, que nós estamos como estamos na situação da pandemia, né, com chegando a mais de 3 mil mortes diariamente. O Brasil está se destacando mundialmente como um dos piores exemplos de enfrentamento e de combate à pandemia. E não é à toa, eu acho que esse caos institucional ele explica boa parte, né, junto com as posições muito categóricas do governo federal no sentido de não permitir nenhum tipo de medida de contenção, né, e sempre jogando mais lenha na fogueira. Então eu acho que esse caos prejudica muito, ainda mais quando o STF, que no fundo tinha virado um pouco, que era um bastião da racionalidade nesse momento, porque como controla a constitucionalidade, limita os outros poderes, né, controla os atos emanados dos outros poderes, no fundo o STF virou ali como uma borda, né, para manter, digamos, a situação dentro de um trilho que era possível caminhar, ainda que com todas as dificuldades dessa maneira precária como a gente vinha caminhando. Agora, quando dentro do STF você vê um ministro se levantando, né, não é só uma questão de proliferação de decisões monocráticas, mas é uma decisão monocrática que contraria uma decisão colegiada anterior, que reconhece essa competência de municípios e de estados, que são os entes que têm condição de fazer uma avaliação de qualidade da política pública, de incidência, né, da conveniência dela ali. Então, isso é muito grave, né? Muito grave, ainda mais se a gente pensar que hoje há um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que é um presidente que não se destaca por práticas republicanas exatamente na maneira como se relaciona com as instituições de Estado. Logo, ele vai indicar um outro ministro do STF, né, e um ministro isoladamente pode fazer um grande estrago, né? Como essa decisão já está fazendo um grande estrago na política de combate à pandemia, né? Ela vai cair, mas como você diz, né, ela já tem um impacto imediato, já teve agora no dia da Páscoa, vai continuar a ter nesses dias enquanto ela ainda vigorar. E, além disso, ela aumenta o custo político de lideranças, né, do executivo local, aí, né, de prefeitos, de governadores, que agora não tem mais, né, a clareza sobre o poder deles em determinar essas medidas. Isso fragiliza muito, porque antes eles tinham respaldo do STF para fazer isso, né, agora já não. Então o embate se desequilibra, né, entre presidente, governadores e prefeitos. Então eu acho que ela é extremamente danosa, essa decisão, porque ela acaba minando o pouco de racionalidade que nós tínhamos conseguido construir aí nesses embates todos para ter uma política de enfrentamento à pandemia.
Laura, o que você selecionou dos e-mails que a gente recebeu no entretantopodcast@gmail.com dos nossos ouvintes para responder essa semana? Então, Renan, eu escolhi aqui um e-mail do Atauan Matoso. Ele é formado em contabilidade e ele comenta um termo que a gente utilizou no episódio passado sobre o orçamento de 2021, né, em que eu falo, na verdade, de contabilidade criativa por parte do governo. Essa foi a acusação feita por vários analistas, não só do governo, como no Congresso, né, a maneira como o orçamento foi realizado, foi aprovado, tem uma série de manobras ali, e mais até do que isso, né, possibilidades de ser inexequível, né? O orçamento foi chamado de uma peça fictícia. E, de fato, o Atauan coloca que esse termo, contabilidade criativa, ele tem sido usado de maneira muito generalizada para tratar de práticas muito diferentes, né? E o próprio... o próprio Conselho de Contabilidade já protestou em relação a isso, porque isso teria seria um termo que traria algum dano à imagem da profissão de contador. O Atauan, por outro lado, ele aponta que a verdade que ocorre, tanto no setor público quanto no setor privado, a utilização desses dispositivos para dar a impressão de ter uma situação melhor do que realmente tem, etc. Mas, de toda forma, ele aponta que, nesse caso do orçamento de 2021, não necessariamente se trata de contabilidade criativa. O problema é de outra natureza, né? No momento em que você tem despesas obrigatórias que não vão poder ser realizadas, né? Coisas desse tipo, aí já não se trata simplesmente de um dispositivo contábil usado para um determinado fim. Ele tem toda a razão, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais preciso na definição, né, do que é contabilidade criativa. Inclusive, a gente vê outras palavras sendo usadas, né, como pedaladas fiscais, no caso do impeachment ali da ex-presidente Dilma Rousseff, também com uma conotação que muitas vezes, né, obscurece o que de fato é o procedimento. A gente não sabe exatamente. Pedaladas passou a valer para vários tipos, inclusive de acusação diferentes naquele processo de impeachment. Eu acho que, de fato, a gente tem que tomar cuidado, até porque eu acho que há uma criminalização da política fiscal que acaba vindo junto com esses termos que dão essa impressão e que, se usados de maneira imprecisa, eu acho que isso até piora. Enfim, não quero de maneira nenhuma que se pense que eu estou tornando... os contadores e a profissão do contador de forma alguma responsável pelo tipo de manobra que foi feita pelo governo, pelo Congresso no orçamento de 2021. Antes de pedir sua dica, Renan, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que, além de enviar os e-mails e usar a hashtag Entretanto nas redes sociais, que é importante para a gente continuar recebendo os áudios que são reproduzidos aqui nos episódios por meio do nosso Telegram, o Entretanto_pod. E agora sim, qual a dica que você vai dar hoje de séries, de filmes, de livro, esse momento que os ouvintes tanto esperam? Sim, selecionei aqui, como o Oscar vai chegar já em abril, eu selecionei um filme que está indicado ao Oscar, que está na Amazon Prime, que é o The Sound of Metal. E ele tá como O Som do Silêncio na tradução, e é sobre a história de um baterista que é de um projeto de punk, enfim, ele perde a audição e isso compromete várias dimensões da atuação dele, da vida pessoal, enfim, ele vai tomando contato com uma comunidade de pessoas surdas. Então é um filme que tematiza várias questões bastante interessantes, assim, e que é muito bem feito nessa questão do som no filme, do silêncio, sobretudo, são muito marcantes, é uma experiência que vale a pena aí conhecer esse filme, que é um dos indicados para o Oscar desse ano. Eu adorei também, queria reforçar, eu já assisti também esse filme tem um tempinho, é imperdível. É isso, gente, até semana que vem, terça-feira. Até terça.
O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.